Bem-vindos ao Por Conta da Caixa, o podcast da Caixa que mensalmente, como vem sendo habitual, aborda temas que consideramos mais relevantes, desde a atualidade económica e financeira a tantos outros que marcam o dia-a-dia de um banco líder. Em episódios anteriores já tivemos a oportunidade de falar de cenários e tendências macroeconómicas, passar revista a 2022 e antecipar 2023. Já discutimos temas de ESG e os seus impactos nas empresas, independentemente da sua dimensão ou indústria. Hoje falamos do ativo mais importante da Caixa, as suas pessoas. Num mundo em permanente transformação, o capital humano é de uma importância vital. E mais assim é se tivermos em consideração a necessidade de encontrar as pessoas com as competências que, a cada momento, mais se valorizam num mercado que é altamente concorrencial, global e em permanente mudança, e da necessidade não só de atrair o talento, mas também de o reter. Falaremos de valorização e desenvolvimento de carreiras, do reconhecimento do mérito, da maior ou menor importância que processos de mobilidade interna têm ou podem ter em sede de motivação dos colaboradores, e da importância que uma cultura organizacional coesa, única, tem na concretização dos objetivos económicos e financeiros da Caixa e no reforço do seu posicionamento de liderança no setor financeiro. Tudo isto sempre com a expectativa de garantir inovação, desenvolvimento e sustentabilidade, essenciais ao crescimento de qualquer empresa. E para isto, hoje tenho comigo, para abordar estes temas e responder às minhas questões, Francisco Viana, Diretor Central da Direção de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, a quem agradeço por ter aceitado este nosso convite. Francisco, qual a importância de uma instituição ter uma identidade cultural? Ou melhor, para a Caixa, em que é que se materializa aquilo que hoje em dia se fala como uma cultura organizacional? Muito bem, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. A cultura organizacional, a cultura da Caixa, define aquilo que somos. Ela é construída a partir da nossa história, mas temos que a trabalhar dia a dia com olhos postos no futuro, porque a cultura muda-se. A cultura na Caixa é agir com ética, responsabilidade, transparência e profissionalismo, como todos gostamos de dizer, mas com os clientes no centro das nossas preocupações. Portanto, a cultura existe, se quiser, para estabelecer relações de confiança. Mas a cultura não pode ser estanque num mundo em acelerada transformação. Tem que ser um processo em renovação constante, que dê resposta aos desafios do mercado global e, sobretudo, que acompanhe as expectativas das nossas pessoas, aquelas que já estão connosco e as que queremos que venham a fazer parte da nossa equipa. Hoje, para continuarmos a construir a nossa identidade interna de forma sólida e eficaz, temos que considerar na nossa estratégia premissas como uma concorrência feroz pela captação de talento, que já não é só a nível nacional, concorrer por talento com setores diversificados e não só com o financeiro, por exemplo, o tecnológico, e depois há uma alteração profunda no paradigma do mercado de trabalho. As novas gerações não querem um emprego para a vida. Exatamente. Procuram... O que eu lhe ia colocar, a percepção que se tem é que realmente as novas gerações, aqueles que nós queremos captar, procuram mobilidade acima de tudo. E já não tem aquele paradigma, eu cheguei, eu gostei e eu fiquei. Não querem ter só uma experiência, querem ter várias experiências. E depois valorizam fatores muito concretos como a formação, a ação das empresas ao nível da sustentabilidade, políticas de conciliação de trabalho e família. E, portanto, são pessoas extremamente informadas e criteriosas nas escolhas que fazem e onde querem trabalhar. E é nesta perspectiva que me parece claro afirmar que, mais do que nunca, se nós queremos que as pessoas se identifiquem com a Caixa, com a nossa cultura, tem que ser de inovação, transformação. Nós temos que ser uma Caixa moderna. Então, podemos afirmar que neste momento, na Caixa, este processo de transformação já está em andamento? Sim, Raquel, há muito tempo que antecipamos estas tendências e que estruturamos a nossa estratégia de acordo com as evoluções do mercado. Neste momento já estamos em fase de implementação de políticas que foram devidamente pensadas, de acordo com as tendências e melhores práticas do mercado, a nível nacional e internacional. Mas posso-lhe pedir, por exemplo, para materializar ou para concretizar a materialização real dessas abordagens? Claro. Portanto, nós estamos atentos e Portugal tem hoje em dia uma coisa boa, que é que produz talento para o mundo. O mundo inteiro é capaz de vir aqui recrutar talento. E, portanto, nós estamos perto das novas gerações, estamos perto dos estudantes universitários e tentamos compreender as suas expectativas. Portanto,
Isto por um lado. Por outro, também analisamos regularmente o clima social da empresa e adaptamos as nossas políticas às expectativas das nossas pessoas. Portanto, o nosso objetivo é que a Caixa continue a ser uma empresa de excelência para trabalhar. E dê-me então exemplos concretos para que assim seja. Isto é muito fácil falar, o que é difícil é materializar, mas desde logo o desenvolvimento de planos de carreiras. Portanto, é uma área em que nós estamos a apostar e que temos que melhorar, mas há muitas condições para ter carreiras diversificadas na Caixa. Depois, a Caixa, eu digo isto repetindo aquilo que o nosso CEO diz de forma muito comum, tem o maior investimento em formação do setor. Portanto, nós que chegamos a ter planos de formação customizados. Depois temos, como é sabido, um pacote de remuneração competitivo, que é acima da média do setor e que tem uma tabela salarial acima da média do setor, para além de estarmos a incrementar a remuneração variável na empresa. E depois temos vindo a tentar melhorar significativamente, com a sua ajuda também, toda a história da comunicação e dar a conhecer com modelos inovadores e transversais, como este, por exemplo, este por conta da Caixa, os principais projetos de transformação que estamos a implementar no banco. Francisco, já efetivamente fez aqui um conjunto de concretizações. Eu ia um bocadinho mais longe e perguntava-lhe sobre o nosso sistema de avaliação ou os nossos sistemas de gestão de desempenho. Acompanham esta tendência moderna? Nós temos como meta privilegiar a meritocracia com efeitos reais na remuneração variável de toda a organização. Portanto, no nosso modelo, e não foi a Caixa que o inventou, além de avaliarmos o desempenho, medimos a motivação das pessoas e o potencial das pessoas, cruzamos esses três vetores, e depois temos programas adaptados a que chamamos os high flyers e os top performers, e que no final do dia vão dar programas de formação customizados. E depois também é preciso ter políticas de incentivo à mobilidade. É uma área que ainda há muito por fazer, mas que é uma vontade grande da Casa. Que falaremos adiante, muito. Porque realmente é um tema muito premente para nós, sem dúvida. Pronto. E para além disso, há todo este tema que está em voga e que a Caixa, quando não podia deixar de ser, já o pratica. Não só aqui, mas no novo edifício, que nós ainda não sabemos qual é, mas o tema do trabalho colaborativo. Portanto, já há novos modelos de trabalho em equipa multidisciplinares, as vulgo squads, assentes em metodologias Agile, não é? E, portanto, nós aqui no edifício, como eu dizia, já sentimos estes novos layouts com a disposição de postos de trabalho em pool e espaços de reuniões multiformatos, as áreas de lounge, etc. Portanto, somos uma empresa em grande transformação. Portanto, transformação aqui a acontecer e, eventualmente, a concretizar-se de forma mais premente num futuro próximo, quando mudarmos de edifício. Francisco, gostava de introduzir agora um tema que está absolutamente na ordem do dia, relacionado com os temas ou com os desafios da atração e da retenção de talento. Há pouco falávamos que os nossos jovens bem formados, bem licenciados, bem pós-graduados se deslocam para o estrangeiro, arranjam facilmente colocação, o que nos deixa um desafio ao país, às empresas e à Caixa necessariamente. Se permite, vou precisamente separar entre atração e retenção, e é com orgulho em ser português que constato que em Portugal nós produzimos bom conhecimento para as melhores empresas do mundo. E, portanto, a Caixa tem estado no lado da atração junto às universidades. Portanto, nós somos talvez o banco mais antigo em Portugal em que tem um protocolo com as principais universidades do país e, portanto, nós temos sido capazes de atrair e de recrutar os melhores alunos dos melhores cursos, dos cursos que nós queremos. Acontece todos os dias na Caixa. Felizmente, a Caixa houve um período que não contratava, nós voltámos a contratar e conseguimos chegar aos melhores. E não é só na área financeira, como somos muito mais do que um banco, na área tecnológica, para não falar na área jurídica e por aí fora. No que respeita à retenção, o problema não é só da Caixa. Acho que existe efetivamente um tema no mercado com a retenção, a dificuldade é maior. E até acho que o tema deste podcast pode ajudar a resolver o tema da retenção. Porque todos nós na Caixa temos um papel a desempenhar na retenção do talento que cá está. E, portanto, se nós formos capazes de construir uma cultura em que as pessoas se identifiquem, uma cultura em que as pessoas consigam fazerem-se parte desta organização, mas respeitando a sua individualidade, mas que ajude a trabalhar para um todo, vai ser mais fácil termos formas de reter o talento que cá está. Porque o que ninguém quer é estar a investir em pessoas muito boas
e que estão preparadas, estão melhores, e depois vêm concorrentes ou empresas de outras áreas, como consultoras, atrás das pessoas em que nós estamos a investir. E, portanto, nós, como um todo, temos um papel a fazer na retenção das pessoas. Sem dúvida, e, portanto, isto acaba por regressar ao tema inicial da nossa conversa, a identidade cultural, a cultura organizacional, os fenómenos da atração, os fenómenos da retenção. O que é que nós, na Caixa, fazemos de melhor para que a retenção aconteça? Em minha opinião, a formação, claramente. E nesse campo, como eu disse, o investimento é significativo. É um plano ambicioso. Eu diria que, sem conhecer em detalhe dos principais concorrentes, é o maior e melhor plano de formação do setor financeiro. Depois, sem me querer repetir, volto ao tema da gestão do talento. Portanto, nós, ao cruzarmos aqueles 3 vetores, o potencial, a motivação e o desempenho, tentamos ter um conhecimento aprofundado e individual de colaboradores. Portanto, nós conhecemos com nome e apelido cada um dos high performers, dos top performers. Aliás, o nosso CEO tem tomado pequenos almoços com todas essas pessoas e, portanto, tentamos, quase de forma customizada, para essas pessoas, em termos concretos, chegar ao objetivo final, que é ter as pessoas certas nos lugares certos, mas propor programas de formação muito específicos e, como eu disse, customizados às necessidades reais de cada função. Isto permite, se nós formos capazes de ir de encontro à expectativa das pessoas e que vai dar, como é natural, consequência a uma motivação maior e que elas sentem-se acarinhadas e que sentem que podem desenvolver a sua carreira nesta casa. Com certo sentimento de pertença e que me traz então a esta pergunta que há pouco também já tinha ameaçado fazer, que tem a ver exatamente com o tema da mobilidade. E quando se fala aqui em mobilidade, a mobilidade interna dentro da Caixa, nós somos um mundo, mas a mobilidade eventualmente dentro do próprio grupo Caixa, que é um grupo disperso pelos 4 continentes. Portanto, a mobilidade pode ser uma forma de retenção também. Com certeza que sim. Nós, enquanto grupo, temos muito a melhorar no tema da mobilidade. Portanto, as pessoas não são propriedade de ninguém, quanto muito são delas próprias e depois estão aqui para servir a Caixa. E nem sempre, quando eu tenho nas minhas equipas de talento, tenho alguma dificuldade, se eu reconheço que é um talento e que está a desempenhar bem essa função, tenho alguma dificuldade em deixá-lo voar. E às vezes é preciso que se criem oportunidades para que as pessoas possam fazer uma evolução e possam continuar a desenvolver o talento que têm em si. A mobilidade é muito importante para isso. Eu não diria que para todas as pessoas, não é? Há pessoas que são talentosas, têm um alto rendimento, uma alta performance e podem fazer uma carreira no sítio onde estão. Mas há pessoas que podem desenvolver o seu talento através da mobilidade. E como a Caixa é muito mais do que um banco, somos uma empresa tecnológica, se quiser, somos financeiras, somos jurídicas, gerimos pessoas, comunicação, todos os temas há aqui. Há pessoas que podem adquirir um know-how significativo e ter condições para precisamente poder voar, se me permite a expressão. Pois é isso, Francisco, se me permite que eu interrompa, e disse muito bem, nós, particularmente nós com responsabilidades de enquadramento, muitas vezes temos dificuldade em libertar aqueles que vemos que têm possibilidades de ser maiores e melhores noutras áreas, mas que nos fazem falta. E programas de mentoria também são, na Caixa, considerados uma forma de reter. São considerados, deixe-me só voltar atrás, Raquel, porque apesar de tudo, não se esqueça que a Caixa tem presença em 4 continentes, há muitas pessoas que gostariam de ter uma carreira internacional, isso é muito valorizado pelas gerações mais novas, e, portanto, isto é um mundo de oportunidades. Em relação às mentorias, nós temos programas de mentoria para os trainees, acho que é uma área em que nós podemos fazer efetivamente melhor, não só preparar melhor quem é mentor, que é para poder resultar melhor, não é? Portanto, como até ter programas de mentoria para além dos trainees. Portanto, os programas de mentoria basicamente ajudam à mobilidade, porque eles vão facilitar, se quiser, aspectos que eu já elenquei anteriormente, nomeadamente a inclusão através do networking. É fundamental as pessoas que aqui estão terem a sua rede de contactos, tal como tem na faculdade, ter também na sua própria empresa. E os próprios mentores identificarem oportunidades de acordo com o conhecimento que têm da pessoa que acompanha. E da própria casa. Pronto. Para além, como eu disse, dos programas específicos de formação que nós desenvolvemos para as pessoas.
Há pouco, Francisco mencionou, e vou parafraseá-lo, ter as pessoas certas nos lugares certos. Quais são as competências que mais valorizamos hoje em dia, em termos de recrutamento, para que isto aconteça? Eu diria que nós, como é natural, continuamos a valorizar os hard skills e, como eu já disse, como somos capazes de recrutar os melhores alunos nas melhores universidades, mas nós vivemos numa era, digo eu, se me permite, admitindo que estamos na quarta revolução industrial, se formos olhar para toda a componente tecnológica da coisa, os soft skills das pessoas, aquilo que é a individualidade de cada um, eu estou absolutamente convencido que é isso que vai fazer a diferença no futuro. A capacidade que a pessoa tem de criar relações, a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas, a capacidade que a pessoa tem de trabalhar a equipa, a forma como gera as emoções, a forma como leva aos outros, como incentiva os outros para as suas causas. Portanto, mas cada pessoa é diferente da outra. Eu julgo que quem tiver a oportunidade no mundo de hoje de desenvolver também soft skills vai criar um produto melhor, se me permite a expressão, não é? Portanto, eu diria que ter pessoas academicamente excelentes, sim, mas que tenham capacidade de apresentar, como eu disse, soluções eficientes e criativas de problemas, que saibam gerir emoções, trabalhar a equipa e que promovam e contribuam para ambientes de trabalho positivos e saudáveis. Saudáveis, exatamente. Francisco, o tempo voa e assim é quando as conversas correm bem e os temas são interessantes. Gostaria de lançar uma última questão e que tem a ver com os temas dos planos para a igualdade. Do lado das empresas, sente que o facto de existirem planos para a igualdade podem ser um fator decisivo a ter em consideração nas políticas de recrutamento das organizações, isto do lado das empresas, do lado de quem procura novas oportunidades no mercado de trabalho. Considera que é um aspecto essencial e valorizado na altura de escolher um local para trabalhar? Do lado das empresas, este é um fator indissociável da nossa atuação. Portanto, a Caixa promove a equidade e a não discriminação de nenhuma forma, não é? Já do lado do mercado de trabalho, eu diria que é um fator relevante a ter em conta, até porque os planos para a igualdade não se esgotam naquilo que é mais comum associar, que é a igualdade de género. Portanto, é muito mais abrangente do que isso. O tema da parentalidade, e na Caixa... É conhecido? É conhecido. A conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, as políticas de saúde em bem-estar, o tema da formação. E, portanto, eu diria que isto não é novo na Caixa. Nós, na verdade, sempre tivemos políticas internas de não discriminação e que promovem a igualdade de oportunidades. Portanto, há sempre melhorias a fazer, como é natural, pelo que continuamos a trabalhar no tema, mas recordo aqui, ao nível da comunicação e da sensibilização, quer interna, quer da sociedade, a campanha Igualdade faz a diferença. Sim, uma campanha que fizemos com muito sucesso e que continuamos e que mantemos nos nossos outdoors, na qual nos revemos efetivamente e das quais estamos bastante satisfeitos. Francisco, muito obrigada mais uma vez pela sua presença neste podcast e até uma próxima oportunidade. Foi um gosto. Chegámos ao fim de mais um episódio por conta da Caixa. Esperamos ter contribuído para o esclarecer sobre a importância fundamental de uma gestão adequada, inovadora e proativa do capital humano. Hoje, mais do que nunca, num mundo em que a transformação e que a captação de talento atravessa fronteiras. Nós, por aqui, sabemos que são os nossos colaboradores que constroem, dia a dia, o maior banco português, a Caixa. No próximo mês estaremos de volta para mais uma conversa, por conta da Caixa. Continue atento às redes sociais e ao cgd.pt.